Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Daniel. Último dia do ano por aqui, de 2025. Eu resolvi gravar um vídeo, um bate-papo aí para fazer um balanço de como foi esse ano para mim, de 2025, sem roteiro, sem nada. Mas eu andei refletindo aí nesses últimos dias do ano, e eu cheguei à conclusão que esse foi o ano que eu comecei, talvez, pior de todos os anos da minha vida, ou pelo menos dos que eu lembro, E acabei terminando de uma maneira muito melhor do que começou. E eu queria falar um pouco sobre isso, Eu comecei esse ano bem mal, com uma série de problemas aí, Problemas de ordem pessoal aí, de ordem emocional. Comecei muito mal mesmo. Precisei entrar para terapia, precisei tomar remédio desses aí para ansiedade, para depressão. Fiquei alguns meses tomando esse remédio aí, até mais ou menos julho ou agosto desse ano. E aí depois acabei resolvendo parar com essas medicações aí, vi que não estava mais fazendo sentido para mim tomar. E assim, logo no começo desse ano de 2025 já foi um baque bem grande assim. Comecei bem desacreditado, na verdade, escutei algumas coisas até um pouco desagradáveis aí a meu respeito aí, dizendo que eu nunca mais retornaria aquele mesmo patamar que eu estive alguns anos atrás, do bairro que eu morava, E uma época que talvez tivesse com uma condição financeira talvez um pouco melhor, em termos de poder empregar uma parte do meu orçamento nas questões aí de lazer, de frequentar restaurante e tudo. Então eu tive uma fase assim, talvez de ouro nesse aspecto aí. Morei num bairro que eu amo, há uns anos atrás, e as coisas pareciam que estavam dando muito certo, mas algum tempo depois muita coisa aconteceu e aí eu me tornei pai, de uma forma que não havia planejado. E enfim, algumas pessoas então disseram coisas nesse sentido, Como eu tive alguns reveses financeiros, eu tinha uma relação que não estava nada boa com a mãe do meu filho. Então, algumas pessoas aí se acharam no direito de me desmerecer, dizer que eu nunca mais iria voltar para aquele patamar de vida. E pelo fato de eu ter me tornado pai, enfim, eu nunca conseguiria me reerguer novamente. E foram coisas aí que me deixaram bem chateado, E além disso, eu já vinha, assim, no começo desse ano um pouquinho estagnado, na verdade, devido a uma questão talvez natural mesmo, Eu já sou concursado há muitos anos e geralmente a questão do emprego público, do concurso, acaba sendo uma certa zona de conforto, Porque é uma renda aí um pouquinho acima da média, do assalariado normal, E paga em dia, então chance de ser mandado embora assim é muito menor, porque realmente existe uma certa estabilidade, uma relativa estabilidade. Então não é qualquer mau humor do seu chefe ou do dono do contrato, do serviço, do patrão que vai fazer com que você seja mandado embora. Claro, nem por isso eu deixo de fazer as minhas atribuições, de cumprir meu trabalho com excelência, mas é fato que a questão do concurso deixa a gente um pouco mais à vontade, talvez, um pouco mais até acomodado. Então eu vinha há muito tempo pensando e planejando qual que seria o meu próximo passo. Eu vinha já maturando a ideia há algum tempo, de uma nova faculdade. Eu tinha até um sonho recorrente, que eu sonhava que eu estava com essa idade atual minha, com mais de 30 anos, e eu voltava para a escola do ensino médio, E eu tive esse sonho várias vezes, E eram as mesmas instalações da minha escola do ensino médio, era como se eu tivesse voltado para lá para fazer de novo, mas ao mesmo tempo eu já tinha terminado. Então o sonho ficava meio confuso nesse aspecto assim. E foi um sonho bem recorrente que eu tive, durante um tempo. Então no finalzinho de 2022 eu resolvi prestar o vestibular
para a USP Direito, né? Prestei a FUVEST. Passei na primeira fase, mas não consegui passar na segunda fase. Me inscrevi para o outro ano, né? Que é a FUVEST 2024, que a prova foi no final de 2023. Mas aí a mãe do meu filho já estava grávida e acabou que ele nasceu justamente no dia, né? Na data exata que seria a prova da primeira fase. Então, já alguns dias antes, quando eu vi que ele ainda não havia nascido, eu já havia decidido que não iria fazer a prova, independente de qualquer coisa, porque ele estava para chegar a qualquer momento. E aí eu tornei a prestar FUVEST em 2024, e lá em 2024 eu estudei muito pouco, ou nada na primeira fase, mas aí na segunda fase eu consegui fazer uma preparação minimamente boa e consegui a nota para ser aprovado. E foi uma das coisas aí que logo em janeiro já marcaram essa virada aí no meu ano de 2025, que é aí no dia 23, né? Exatamente 20 dias após eu ter escutado algumas coisas aí bem desagradáveis, aí eu soube da minha aprovação na FUVEST, e exatamente no dia 23, né? Tinha saído no dia 22, mas a previsão oficial era no dia 24, então eu estava aguardando o dia 24 chegar. Mas aí eu soube que haviam antecipado o resultado, consultei no dia 23 e vi que eu fui aprovado, e foi uma grande alegria. Foi muito bom e estou adorando essa experiência aí de ter uma segunda faculdade aí, tá cursando pela segunda vez, nível superior, dessa vez mais maduro, né? Na minha primeira faculdade eu tinha 17 para 18 anos, então eu tinha uma idade até um pouco menor do que a dos meus colegas atuais hoje. E enfim, então foi algo que marcou bastante, né? Mas eu, nessa época ainda eu estava em recuperação, na verdade. Os primeiros dias de janeiro, passei com a psiquiatra, peguei uma receita de remédio e comecei terapia, mas logo depois minhas aulas começaram, eu tive que parar com a terapia, mas eu continuei tomando remédio, passando na psiquiatra, né? E esse primeiro mês do ano, de janeiro, ele foi muito difícil, né? Porque eu fiquei alguns dias aí que eu praticamente não saía da cama. Eu perdi uns 7 a 8 quilos, porque eu não queria comer, não queria sair da cama. Eu ia trabalhar a pulso, não cheguei a parar de trabalhar, mas eu ia trabalhar totalmente desanimado, né? Conseguia fazer o meu trabalho, mas chegava em casa e depois era cama direto, acordava já quase na hora de trabalhar. E foi assim por algum tempo, até que talvez medicação, terapia começaram a fazer um efeito bom. E foi isso. Então foi um ano muito corrido. Foram muitas aulas e aí veio aquele turbilhão da faculdade, as aulas, as festas, conhecendo pessoas, as amizades, esporte universitário e tudo que você possa imaginar aí. Coisas que eu até não tive na minha primeira graduação, porque o meu primeiro curso era um curso mais tecnológico, então eram os alunos com a média de idade já um pouco mais elevada, muitos alunos na segunda graduação, né, e eu começando ali na primeira, alguns alunos que já trabalhavam, então até devido a isso, né, uma idade maior. O outro perfil de aluno também não tinha tanto esse circuito de festa, de viagem, de esportes que tem hoje onde eu estudo atualmente. E pensando bastante nisso, né, realmente é quase como uma primeira experiência, apesar de ser a segunda faculdade. Eu sinto como se fosse a minha primeira experiência mesmo, o primeiro curso. E, enfim, trabalhei bastante esse ano. Foi um ano que eu fiz muita hora extra, eu trabalhei muito nas folgas, estiquei aí a minha jornada de trabalho, às vezes 1 hora a mais todos os dias, para ganhar hora extra durante um determinado período, onde isso foi possível, né? Houve uma demanda de trabalho e aí eu pude ficar vários e vários dias aí trabalhando 1 hora a mais para ter esse dinheiro a mais. E por fim teve também a questão do apartamento, que eu já divulguei aí no meu vídeo anterior, né? Meu
penúltimo vídeo aí, o último vídeo antes desse, onde eu falei como eu consegui, né, dar entrada num segundo apartamento, além desse daqui. Então agora tem um apartamento na planta ali sendo construído, que vai ser meu futuramente, e eu continuo tendo esse apartamento aqui, que é um imóvel, já é um patrimônio meu, mas praticamente duplicando aí o meu patrimônio aí, a quantidade de bens e o valor desses bens aí, consequentemente. Então, além de tudo isso, posso destacar o que? Eu engordei bastante. Aqui parece até que eu tô forte, mas eu tô meio barrigudo, né? E descuidei da alimentação, descuidei dos esportes aí, tanto que o Hapkido, que é a arte marcial que eu pratico, eu fui pouquíssimas vezes esse ano, não consegui fazer nenhum exame de faixa. Foi realmente um ano bem corrido nesse aspecto. Eu escolhi focar na questão do trabalho, para poder adiantar aí os pagamentos, as parcelas do meu novo apartamento aí que está na planta, e também para poder amortizar e saldar minhas dívidas referente a esse apartamento aqui, que falta um pouco para quitar, e algumas outras despesas aí, dívidas que eu fiz referente a cartão de crédito, e foi virando uma pequena bola de neve, né? Nada a ponto de eu não conseguir pagar, mas sempre pagando e passando assim, de certa forma, apertado, sem sobrar muito dinheiro. E aí quando surgia alguma necessidade, tinha que usar o cartão de novo para cobrir. Então fiquei alguns bons meses aí nessa corrida dos ratos, né? Nessa espiral, mas eu consegui sair disso. Então agora cheguei em dezembro já com os cartões de crédito sob controle, tudo já bem acertado assim nessa questão, e mais alguns meses vai melhorar ainda mais. Acho que agora não tenho muito o que falar. Foi um ano que, até pelos motivos que eu falei aqui, eu comecei muito mal, mas eu terminei ele muito bem, tô tranquilo, tô leve, né? Além dessas coisas aí, eu me mantive aqui, morando sozinho no apartamento, voltei a produzir os conteúdos aqui com uma certa frequência, né? Comecei a curtir a minha solitude, né? Uma série de coisas aí, e passei esse ano, digamos assim, sozinho, né? Em termos de relação aí, não me relacionei a sério com ninguém, né? Não namorei esse ano, né? E acho que talvez dos últimos 20 anos aí tenha sido esse ano, né, de 2025, e o ano de 2024 tenham sido anos que eu não me relacionei assim a sério com uma pessoa nova, né? Acho que ali no início de 2024 eu ainda estive com a mãe do meu filho, né? Foi o tempo ali que o menino era recém-nascido, então eu ainda estive ali, mas depois disso não namorei com ninguém, não tive nenhuma relação séria, né, com alguma pessoa que eu viesse a ter conhecido. Tive poucos relacionamentos aí, mas que não chegaram a passar do casual, nada disso. E eu termino o ano dessa forma, e não tenho mais muito que possa ser falado. Eu queria deixar essa mensagem aqui para o final do ano. Desejo a todos vocês aí um 2026 incrível, que vocês possam realizar tudo aquilo que vocês querem realizar, que seja um ano de muita prosperidade, de crescimento, de desenvolvimento para todos, de alegria, de felicidade. Enfim, esses são os meus votos aí. E o que eu posso prometer é que no próximo ano aí, 2026 iniciando, muitos novos conteúdos vão surgir, né? Eu quero voltar aqui com o canal com muito mais consistência também, devido a essa série de coisas que eu falei. Eu não tive um foco muito grande na produção de conteúdo aqui do canal. Confesso que eu fiquei muito tempo querendo produzir algum conteúdo, mas alguma coisa sempre estava me parando, né? Seja o cansaço físico, mental, seja talvez uma falta de direcionamento. Acho que carecia de um certo ajuste de alguns propósitos. E aí, por esse motivo, o canal esse ano ele ficou um pouquinho abaixo em termos de produção de conteúdo. Queria ter feito muito mais,
mas o importante é que eu consegui retomar as coisas agora no final do ano. Foi um período de mais calma, né? Após 2 semestres aí de faculdade, depois de muitos anos sem estudar e várias provas, muitos outros compromissos que eu tive que encarar. Mas aí agora, no finalzinho do ano, eu fiquei um pouco mais tranquilo e eu pude realmente me dedicar a isso. Então eu vou ficando por aqui, né? Acho que o vídeo já ficou um pouquinho longo. Na verdade eu quero falar um pouquinho mais de muitas dessas coisas que aconteceram em 2025, mas isso vai ser tema para novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Se é a sua primeira vez aqui, agradeço por ter ficado até o final. Então, se ainda não é inscrito, peço que se inscreva, curta o vídeo, compartilha com alguém que você gosta, comenta, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Então eu vou ficando por aqui e um feliz 2026 para todos. Até mais.